Então Jesus diz assim em Mateus 13, 49 e 50, os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Quando os discípulos tentaram forçar Jesus a dar uma explicação, qual era o lugar do julgamento, em vez de Jesus dizer qual é o lugar do julgamento, ele preferiu mostrar uma imagem chocante do que é o julgamento. Ele diz assim em Lucas 17, 37, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Às vezes, as realidades mais terríveis e temíveis não necessitam de uma explicação, mas sim de uma descrição chocante, que nos mostre o peso daquela realidade. O inferno, Jesus falou em Marcos 9, 48, é o lugar onde o seu verme não morre, o fogo não se apaga. Ou em Mateus 8, 12, 22, 13, 25, 30, é um lugar de trevas. Ou Mateus 25, 41, o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Ou Marcos 9, 43, o fogo nunca se apaga. Ou Mateus 25, 46, o castigo eterno. Ou seja, nós podíamos continuar mencionando, ninguém falou sobre o inferno como ele. Então, só há mudança quando nós temos contato com o Jesus real, e o Jesus real é ofensivo para nós. E quem é transformado por ele? Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza comigo, aquele que não se ofende comigo. Mas você vê que ele é totalmente contracultural, ainda mais na cultura do politicamente correto que nós vivemos. Jesus explica de maneira racional que os perigos da terra, como exemplo, ser morto, ser assassinado, é incomparável. Você fica muito chocado com pessoas sendo assassinadas. Todos nós ficamos. Jesus diz, vocês não deviam ficar tão chocados assim, porque há algo muito pior, muito pior. Ele diz assim, eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que podem assassinar e matar o corpo, e depois não podem fazer mais nada. Eu sei que isso choca vocês, perturba vocês, mas não tenham medo disso. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem o poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esses vocês devem temer. Lucas 12, 4 e 5. Em outras palavras, não tenham medo, meus discípulos. No máximo que um homem pode fazer com vocês é matá-los, assassiná-los, e a maioria deles vai ser. Ele diz que as calamidades mais terríveis do mundo, tsunami, terremoto, um acidente de carro, as tragédias do mundo, não são nada perto da realidade muito mais apavorante perto de nós. Aquilo que nos perturba não devia nos perturbar perto daquilo que nos devia perturbar. Então Jesus tinha uma forma muito severa de proferir a verdade crucial ao povo, que se horrorizava com aquilo que não devia provocar desespero em nós. As tragédias, a morte, nós vimos aqui o assassinato. Por exemplo, um grupo ficou horrorizado porque uns galileus foram sacrificar no templo, mas Pilatos foi lá e matou eles e misturou o sangue deles com o sangue dos animais que foram mortos e misturou o sangue deles com o sacrifício no templo, uma coisa horrível. Então o grupo relatou isso para Jesus, dizendo, olha que coisa terrível, aconteceu isso. E a resposta de Jesus não foi politicamente correta. Ele disse assim, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que vocês? Por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês vão perecer também. Em outras palavras, em vez de vocês ficarem surpresos ao verem os homens perecendo, saibam, vocês estão perecendo. E vocês estão perecendo de uma forma que é muito pior do que isso que chocou vocês, desses homens terem sido mortos por Pilatos. Vocês estão perecendo como eles, vocês não são melhores do que eles, e vocês estão perecendo de forma muito pior, e vocês acham que na verdade isso é a coisa mais terrível. Então ele nos mostra o caminho para o céu com palavras duras. Aquelas pessoas falavam para ele sobre a torre que caiu em cima das pessoas. Ele diz, vocês acham que vocês eram melhores do que as pessoas que a torre caiu em cima? E vocês acham que a pior coisa que pode acontecer no ser humano é a torre cair em cima? Eu digo que não, vocês vão perecer igual a eles. Então Jesus mostra o caminho do céu, como eu disse, com palavras duras. Em Mateus 5, 29 e 30, ele diz, se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o
lance-o fora. É melhor perder uma parte do teu corpo do que ser lançado com ele no inferno. E se a sua mão direita te fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir com ela para o inferno. O que ele está dizendo é o seguinte: vocês não deviam estar dispostos a manter nada que separa a comunhão de vocês com Deus. Ele usou a metáfora da mutilação para botar isso claro. Um relacionamento te afasta de Deus? Corta. Isso não pode ser bom. Um sentimento te afasta de Deus? Tira. Você nunca deve pensar, ainda que você ache que aquilo é precioso, como um braço é precioso, como o olho é precioso, você não deve pensar duas vezes. Porque não há a menor comparação. O mesmo ocorre quando nós mesmos somos responsáveis pela nossa vida, pela condenação de outros. Ou seja, a maneira de viver leva as pessoas a ter uma visão falsa de Deus. Jesus tem uma palavra dura para isso. Ele diz assim em Mateus 18:6: mas se alguém fizer tropeçar aqueles que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra no pescoço dele e ele se afogar no mar. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: se você vive uma vida que desonra a Deus diante dos outros homens, era melhor você morrer afogado do que isso. Era um destino muito melhor. Você vê, portanto, não é de surpreender que Jesus tenha descrito a entrada no reino dos céus como entrar por uma porta estreita. Como Mateus 7,14, como é estreita a porta, é apertado o caminho que leva à vida eterna, são poucos os que entram. Porque você vê, ele está falando sobre um Jesus que não se ajusta, um Jesus que nos confronta, um Jesus que nos confronta onde nós achamos, guardamos as coisas mais preciosas. E há poucos que confiam em Cristo com fé e desejam comunhão com Ele com tanto ardor, a ponto de achar isso mais precioso que seus olhos, que sua mão, ou seja, do que qualquer relacionamento, do que qualquer coisa em sua vida. E é sobre isso que ele está dizendo. Hoje não é tão comum você ver um monte de cristãos entrando na universidade, logo você vê a marca da universidade neles, mas você vê nenhuma marca deles na universidade. Uma vergonha, porque é óbvio que essas pessoas nunca tiveram contato com Jesus real. Nunca. Eles não têm nada para aquele lugar molda eles, mas molda muito rápido.